Você já acordou no meio da noite com aquele peso no peito que não tem nome? Aquela sensação de que alguma coisa está errada, mas você não consegue explicar o quê? Você olha para o teto escuro e lá vem a conta que não fecha, a palavra que não foi dita, a mágoa que ficou, o medo do que vem amanhã. E você tenta dormir de novo, mas a mente não para. Ela gira, gira, gira. E quanto mais você tenta não pensar, mais os pensamentos aparecem. É como se tivesse alguém dentro da sua cabeça sussurrando coisas que você não quer ouvir. E você se pergunta: será que eu sou o único que passa por isso? Será que tem saída? Eu quero te contar uma coisa que Jesus ensinou, mas que a gente quase sempre ignora. Uma verdade que está escondida em plena luz do dia. Não é sobre oração mais longa, não é sobre sacrifício maior, não é sobre religião mais certinha. É sobre o lugar onde todas as suas batalhas realmente acontecem. E esse lugar não é lá fora, é aqui dentro, na sua mente, no silêncio do seu quarto, quando ninguém está vendo, quando você fica sozinho com o que você realmente pensa. Jesus disse algo que a gente passa batido. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, ele diz que é de dentro do coração que saem os maus pensamentos. Não de fora, de dentro. Deixa isso cair no teu coração agora. A batalha não está no ambiente, não está nas pessoas ao redor, não está na economia, não está no governo. A batalha está no jardim secreto da tua mente. E sabe o que acontece quando a gente não entende isso? A gente fica lutando contra fantasmas. A gente muda de emprego, muda de cidade, muda de relacionamento, esperando que algo lá fora resolva o que está aqui dentro. E a verdade é: você pode mudar tudo ao seu redor, mas se a tua mente continuar presa, você vai carregar a mesma prisão para onde você for. Pensa nisso. Você já conheceu alguém que tem tudo para ser feliz, mas não consegue? Ou alguém que não tem quase nada, mas vive em paz? A diferença não está nas circunstâncias. A diferença está no que eles acreditam, no que eles pensam, no que eles deixam entrar. Jesus não veio só para te dar uma religião. Ele veio para te dar liberdade. E ele disse isso claramente em João capítulo 8, versículo 32. A verdade vai libertar você. Mas liberdade de quê? Da culpa? Sim. Do medo? Sim. Mas também, e talvez principalmente, das mentiras que você acredita sobre você mesmo, sobre Deus, sobre a vida. Porque tem gente que ora, vai na igreja, lê a Bíblia, mas continua vivendo como refém da própria cabeça. Por quê? Porque ninguém nunca ensinou essa pessoa a renovar a mente. E Paulo fala sobre isso em Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Escuta isso de novo. Transformem-se pela renovação da mente. Não pela força de vontade, não pela emoção, pela renovação. Isso significa que existe um jeito de mudar o que você pensa. E quando você muda o que você pensa, você muda quem você é. Agora, se você está gostando dessa conversa, se algo aqui está tocando o teu coração, eu te convido a ficar até o final. E se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque essa não é só mais uma mensagem. Isso aqui pode mudar a tua vida. E eu não digo isso de forma leviana. Eu digo porque eu vi acontecer comigo, com outras pessoas. Quando a mente se alinha com a verdade de Deus, o impossível começa a se mover. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Todo pensamento que você tem é como uma semente. Você já parou para pensar nisso? Cada pensamento que passa pela tua cabeça, se você deixar ele ficar, ele vai criar raiz. E dessa raiz vai crescer uma crença. E dessa crença vai crescer uma ação. E dessa ação vai crescer um hábito. E desse hábito vai crescer um destino. Então, o que você pensa hoje, você vai colher amanhã. Não é magia, não é lei da atração, é princípio espiritual. Provérbios capítulo 4.
Versículo 23 diz: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você vai se tornar, começa dentro de você, no jardim da tua mente. Mas aqui está o problema. A gente não foi ensinado a cuidar desse jardim. A gente deixa qualquer coisa entrar. A gente assiste qualquer coisa, escuta qualquer coisa, pensa qualquer coisa e acha que isso não tem consequência, mas tem. Toda semente que você planta vai germinar. E se você está colhendo ansiedade, medo, frustração, raiva, amargura, eu preciso te perguntar: o que você está plantando? O que você está deixando entrar? Porque Deus não está punindo você. Você está colhendo o que foi semeado. E a boa notícia, escuta bem, a boa notícia é que você pode mudar isso. Hoje, agora. Você pode arrancar a erva daninha e plantar uma nova semente. E a semente que Jesus te dá é a palavra dele. Isaías 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre produz o efeito para o qual foi enviada. Então, quando você começa a colocar a palavra dentro de você, quando você começa a meditar, a repetir, a declarar, você está plantando vida. E vida sempre vence a morte. Agora vamos falar sobre os bloqueios, porque tem coisas que impedem a tua mente de ser renovada. Vou te mostrar 5 paredes invisíveis que prendem a maioria das pessoas. E enquanto eu falo, você vai reconhecer alguma, talvez todas. A primeira parede é o medo. Esse é o bloqueio mais comum. Medo do futuro, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de ser rejeitado. E o medo é traiçoeiro, porque ele se disfarça de prudência. Você acha que está sendo realista, mas na verdade você está sendo dominado. Jesus falou mais sobre medo do que sobre quase qualquer outra coisa. Sabe quantas vezes ele disse, não temas na Bíblia? Mais de 300 vezes, 300. Por quê? Porque ele sabia que o medo é a arma favorita do inimigo. O medo paralisa. O medo te faz recuar. O medo te faz viver pequeno. E 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora o medo. Isso significa que a resposta para o medo não é coragem, é amor, é confiança, é descansar no fato de que Deus te ama, que Ele está no controle, que Ele nunca te abandona. E quando você começar a trocar o pensamento e se der errado, por Deus está comigo, você vai ver a parede do medo ruir. A segunda parede é a culpa, aquele peso que você carrega de coisas que você fez, coisas que você não fez, palavras que você disse, escolhas que você tomou. E a culpa te diz, você não merece, você estragou tudo, Deus não pode te usar, e você acredita. Você vai para a igreja, mas não levanta a mão. Você ora, mas não sente que merece ser ouvido. Você lê a Bíblia, mas acha que aquilo não é para você. E enquanto isso, Jesus está do teu lado dizendo, eu já te perdoei, eu já paguei, eu já lavei. Mas você não aceita. Você prefere ficar na prisão da culpa do que aceitar a liberdade que Ele te dá. E olha, isso não é humildade, é orgulho. É você dizendo que o teu pecado é maior que o sacrifício de Jesus. E não é. Nunca vai ser. Se você confessou, se você se arrependeu, acabou. João capítulo 8, versículo 36 diz, se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Então por que você ainda está preso? Deixa a culpa ir embora. Você não precisa mais carregar isso. A terceira parede é a dúvida. Não a dúvida que questiona, mas a dúvida que paralisa. Aquela que te faz olhar para a promessa de Deus e pensar, será? Será que funciona comigo? Será que Deus realmente se importa? Será que vale a pena confiar? E você lembra da história de Pedro andando sobre as águas? Está em Mateus capítulo 14. Pedro viu Jesus andando sobre o mar e pediu, Senhor, manda eu ir até ti. E Jesus disse, vem. E Pedro saiu do barco, e enquanto ele olhava para Jesus, ele andava.
Mas no momento em que ele olhou para o vento, para as ondas, para o impossível, ele começou a afundar. E Jesus perguntou: por que você duvidou? Escuta isso. Jesus não perguntou por que Pedro teve medo. Ele perguntou por que ele duvidou. Porque o medo é natural, mas a dúvida é escolha. Você escolhe onde você vai focar. E quando você tira o olho de Jesus e coloca nas circunstâncias, você afunda. A dúvida não é ausência de fé. A dúvida é fé no problema em vez de fé em Deus. E você precisa levar esse pensamento cativo. Segundo Coríntios 10, versículo 5 diz: nós levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isso significa que quando a dúvida aparecer, você não deixa ela crescer. Você pega ela, prende ela e substitui ela por verdade. A quarta parede é o ressentimento, a mágoa, a ofensa. Aquilo que alguém te fez e você não consegue esquecer. E toda vez que você lembra, a ferida abre de novo. E você acha que está protegendo a si mesmo, mas na verdade você está se envenenando. Porque o ressentimento é veneno que você toma esperando que o outro morra. Jesus foi muito claro sobre isso. Mateus 6, versículos 14 e 15. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vai perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai também não vai perdoar. É duro? É. Mas é verdade. Não porque Deus seja rancoroso, mas porque o perdão é a chave da tua liberdade. Enquanto você não perdoar, você está amarrado à pessoa que te machucou. E você carrega ela para todo lugar. No trabalho, em casa, na cama, no culto. Até a presença de Deus fica bloqueada. Porque você colocou uma parede entre você e ele. E essa parede tem nome: falta de perdão. Então, se você quer liberdade de verdade, você precisa soltar. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. A quinta parede é a preocupação, ansiedade, aquele pensamento que gira em volta do amanhã, da conta, do diagnóstico, do relacionamento, do trabalho. E você acha que se preocupar é ser responsável, mas Jesus disse o contrário. Mateus 6, versículo 34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta. Ou seja, o problema de hoje já é suficiente. Você não precisa somar o problema de amanhã, de depois de amanhã, da semana que vem. Mas a gente faz isso. A gente vive num futuro que não chegou, sofrendo por coisas que talvez nunca aconteçam. E enquanto isso, a gente perde o hoje, a gente perde a paz, a gente perde a presença de Deus, que está aqui, agora, não no amanhã. A preocupação é fé ao contrário. É você acreditar que o problema é maior que Deus. E não é, nunca foi, nunca vai ser. Filipenses 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guarda, protege, blinda. Mas você precisa escolher isso. Você precisa trocar a preocupação por oração. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. A paz que não faz sentido toma conta de você. Agora, como é que você faz isso na prática? Como é que você renova a mente no dia a dia, no corre, na correria, quando tudo está pesado? Vou te dar o caminho. Não é complicado, mas exige disciplina. Primeiro passo: capture o pensamento. Não deixe ele correr solto. Quando vier aquele pensamento de medo, de culpa, de dúvida, de raiva, você para. Você reconhece: esse pensamento não é meu. Esse pensamento não vem de Deus. E você diz não. Em voz alta, se precisar. Você não aceita. Você não nutre. Você não deixa ele criar raiz. Segundo Coríntios 10, versículo 5 de novo. Leve cativo todo pensamento. Capture. Prende, não deixa crescer. Segundo passo: substitua pela verdade. Não basta tirar o pensamento ruim.
Você precisa colocar um pensamento bom no lugar, porque a mente não fica vazia. Se você não encher ela com verdade, a mentira volta, e volta pior. Então, quando vier o medo, você declara: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quando vier a culpa, você declara: se confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Quando vier a dúvida, você declara: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vier o ressentimento, você declara: eu perdoo porque fui perdoado. Quando vier a preocupação, você declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você substitui, você troca, você planta uma nova semente. Terceiro passo: guarde a tua mente. Filipenses 4, versículo 8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem. É um comando. Você escolhe no que você pensa. Então, o que você está assistindo? O que você está ouvindo? Com quem você está conversando? O que você está consumindo? Porque tudo isso entra na tua mente. E se você enche a tua mente de lixo, você vai colher lixo. Se você enche a tua mente de luz, você vai colher luz. É simples assim. Quarto passo: pratique a gratidão. Todo dia, antes de dormir ou quando acordar, você para e agradece. 3 coisas. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas você agradece, porque a gratidão muda o foco. E quando o foco muda, tudo muda. Você para de ver o que falta e começa a ver o que tem. Você para de reclamar e começa a adorar. E a adoração quebra cadeias. Sempre quebrou, sempre vai quebrar. Quinto passo: crie silêncio. A mente precisa de descanso, precisa de espaço, precisa de silêncio para ouvir Deus. E a gente vive tão barulhento, tão cheio de notificação, de rede social, de notícia, de gente, que a gente nunca para. E quando a gente não para, a gente não ouve. E quando a gente não ouve, a gente se perde. Salmos 46, versículo 10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se. Parem, respirem, fiquem em silêncio, porque é no silêncio que Deus fala. E você precisa ouvir a voz dele mais do que qualquer outra voz, inclusive a sua. Agora, eu quero que você imagine uma coisa comigo. Fecha os olhos, se você puder. Imagina que a tua mente é uma casa, e durante muito tempo você deixou as portas abertas. Qualquer coisa entrava. Qualquer pensamento, qualquer voz, qualquer medo, qualquer mentira. E a casa ficou cheia de coisas que não te pertencem, cheia de entulho, cheia de peso, e você não sabia que podia limpar, você não sabia que podia escolher o que entra e o que sai. Mas agora você sabe, e Jesus está na porta da tua mente segurando uma chave, e ele te pergunta: você quer que eu limpe isso aqui? Você quer que eu renove isso aqui? Você quer que eu traga ordem onde só tem caos? E você diz: sim, sim, Senhor, eu quero, eu preciso. E ele entra. E ele começa a varrer, começa a arrancar, começa a jogar fora o que não presta. E no lugar ele planta paz, ele planta esperança, ele planta fé, ele planta amor. E aos poucos, aquela casa que era uma bagunça, vira um jardim onde Deus caminha, um jardim onde você finalmente consegue respirar. E aqui está a verdade que eu quero deixar cravada no teu coração. Você não precisa viver refém da tua própria cabeça. Você não precisa acordar no meio da noite com medo. Você não precisa carregar culpa, raiva, dúvida, preocupação. Você não precisa viver pequeno, travado, ansioso, amargurado, porque Jesus já pagou o preço da tua liberdade. Não só a liberdade espiritual, não só a liberdade eterna, mas a liberdade mental, a liberdade emocional, a liberdade de viver em paz, mesmo quando nada ao redor está em paz. E isso não acontece de um dia para o outro. Não é mágica, é treinamento, é disciplina, é escolha. Todo dia você escolhe.
Você escolhe o que entra, você escolhe o que fica, você escolhe o que você declara. E com o tempo, você vai ver a diferença, você vai sentir a diferença. A sua mente vai ser um lugar de paz, não de guerra. E quando a tua mente está em paz, a tua vida muda, porque lá de dentro é que sai tudo. Eu quero te fazer uma pergunta agora, honesta, simples, direta. Você quer ser livre? Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Não quando você tiver mais tempo, mais condição, mais estrutura. Agora. Hoje. Você quer ser livre? Porque se você quer, você pode. O poder já foi dado, a chave já foi entregue, a porta já está aberta. Você só precisa atravessar. E atravessar significa decidir. Decidir que você não vai mais viver assim. Decidir que você vai renovar a tua mente. Decidir que você vai guardar o teu coração. Decidir que você vai plantar verdade. Decidir que você vai confiar em Deus, mesmo quando não entender. Decidir que a opinião de Deus sobre você importa mais que a tua própria opinião sobre você. E quando você decide isso, o impossível começa a se mover. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. E Ele sempre honra quem o honra. Então, enquanto você está aqui agora, nesse momento, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você declare em voz alta, onde você estiver. Eu escolho renovar minha mente. Eu escolho a verdade. Eu escolho a paz. Eu escolho confiar. Pode parecer bobo, pode parecer pequeno, mas não é. Porque quando você declara, você está plantando, e essa semente vai crescer. E você vai colher, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai colher, porque a palavra de Deus não volta vazia. E quando ela entra em você, ela produz vida, sempre produz. Agora, se essa mensagem tocou você, se algo aqui fez sentido, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho renovar minha mente, ou eu escolho a fé. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro, porque quando você escreve, quando você declara, você está firmando um compromisso, e isso importa. Segundo, compartilha esse vídeo, envia para alguém que você sabe que está lutando, que está cansado, que está preso na própria cabeça, porque talvez essa mensagem seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. E você pode ser o instrumento que Deus usa para mudar a vida de alguém. Então não guarda isso só para você. Espalha, compartilha, deixa a luz alcançar quem precisa. E antes de terminar, eu quero orar por você. Onde você está, como você está, não importa. Deus te vê. Deus te conhece, Deus te ama e Ele quer te libertar. Então respira fundo comigo agora e recebe essa oração. Pai, eu entrego a Ti cada pessoa que está assistindo isso agora, cada mente cansada, cada coração ferido, cada pensamento pesado. Senhor, Tu dissestes que a verdade liberta. Então, eu peço, liberta. Quebra as correntes do medo, quebra as correntes da culpa, quebra as correntes da dúvida, do ressentimento, da preocupação. Renova a mente dessas pessoas. Planta nelas a Tua palavra. Faz crescer nelas fé, esperança, amor, paz, e que elas saiam daqui diferentes, mais leves, mais livres, mais Tuas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê paz. E que você nunca esqueça. A batalha está na tua mente, mas a vitória já foi conquistada. Você só precisa crer e viver isso. Até a próxima.